Bom, pessoal, então agora depois das 3 videoaulas que vocês assistiram sobre os verbos de ligação, os verbos significativos, né, sobre transitividade verbal e sobre os predicados, chega a hora de fazer as atividades, tá, gente? Lembrando que as atividades que eu vou passar hoje para vocês, elas vão valer para a aula de português de hoje, segunda-feira, a aula de português de amanhã e a aula de português de quarta. Tá? Então, são 3 aulas, essas atividades. Então, vocês terão... E aí é para entregar só na próxima segunda-feira, tá? Então, vocês terão 3 aulas de língua portuguesa para fazer essas atividades, tá bom? E também, eu já vou deixar o gabarito aqui daquela atividade extra que eu mandei para que vocês tinham que ter feito, tá? Então, já vou deixar o gabarito, espero que todos já tenham mandado pelo portal. E aí, então... essas atividades de hoje que eu vou passar para hoje são para essas 3 aulas de português. Então, as aulas de português dessa semana são essas atividades, tá bom? E aí, amanhã, então, eu posto aula de literatura e quarta-feira eu posto aula também de produção textual, tá bom? Tá bom? Então, essas atividades de hoje são para as 3 aulas de língua portuguesa da semana. Então, lá na página 27, vamos lá, exercícios de sala. Na 28, vocês vão fazer... A predicação de um verbo somente pode ser determinada pelo contexto no qual ele se insere. Indique o sentido. Por exemplo, vou explicar somente a primeira frase da A. A ficar. Ficou por horas no mesmo lugar. Qual é o sentido desse verbo ficar? Tá? Então, ele tem sentido de permanecer, de encontrar-se. Tá? Então, essa é uma das respostas. O sentido é de permanecer, de encontrar-se. Ficou por horas no mesmo lugar. Esse ficou, ele é um verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, já vou fazer para vocês isso aí. Então, ficou por horas no mesmo lugar. Ficou. Se eu falo ficou, tem sentido direto. Ficou e pronto, tá? Então, aqui é um verbo intransitivo. Então, a resposta dessa frase, primeira frase seria: ficou, tem sentido de permanecer, de encontrar-se, e ele é um verbo intransitivo. Assim, vocês vão fazer as outras frases aqui, da A, e também na página 28, as da B, ok? E aí, na atividade 29, classifique os predicados destacados a seguir. Então, nessas 3 frases, vocês vão classificar se é predicado verbal, se o que está destacado ali é predicado verbal, se é predicado nominal ou se é predicado verbo nominal. Tá bom? Na 30, transforme os predicados verbais em nominais, tá? Então, a frase aqui está no predicado verbal, você vai transformar ela em verbo nominal. Na 31 é o contrário, as frases estão nos predicados nominais e vocês vão transformar elas em verbos nominais, ok? Na 32, então, vocês têm aqui um textinho e vão responder as questões, a questão 32, e depois tem mais a 33, e assim por diante, 34, 35. Vocês vão fazer as atividades, gente, até a página 35. Então, vocês vão fazer da atividade 28, da página atividade 28 até a atividade 51, tá? Atividade 28 à atividade 51. Lembrando que vocês têm 3 aulas para fazer essas atividades, não é uma aula só. 3 aulas e 1 semana para devolver, para entregar. Gente, e vamos entregar essa atividade. Tem muita gente que tem falta, tem gente que tem mais de 10 faltas, né? Porque a presença conta, não é só o ok, o bom dia lá no dia, não, é pelas atividades. Tem gente que vai ficar infrequente, depois não adianta reclamar, tá bom? Então, façam a correção das atividades da aula anterior, eu vou deixar o gabarito aqui em anexo, e façam essas atividades aqui para entregar até a próxima segunda-feira, tá? Então, vocês terão 1 semana para fazer essas atividades de língua portuguesa, tá bom? Qualquer dúvida, gente, durante a aula, no momento da aula que vocês estão fazendo as atividades, se tiver dúvida, perguntem. Então, na aula de hoje, né, que nós temos a primeira aula. Na aula de amanhã, que é à tarde, no horário dessa aula eu estou à disposição, na aula de língua portuguesa, e na aula de quarta, a última aula, tá? Então, essas 3 aulas eu estou à disposição para qualquer dúvida das atividades, tá bom? Então, façam com calma, tá?
Tentem entender. Se não entendeu a questão, voltam, assistam as 3 videoaulas que foi explicado uma por vez, tá? Para ver se vocês conseguem fazer, tá bom? Até mais!